Zuzu, temos agora um convidado de altíssima categoria nesse programa. Vamos lá. Conselheiro, consultor jurídico e advogado oficial do presidente, já passou por diversas polêmicas. É o Dr. Frederick Wassef, que, entre outros assuntos, vai dizer por que ele resolveu entrar para a política. Uma salva de palmas para ele, primeiramente. Muito bem. Fala, doutor. Muito bem, doutor Wassef está aqui com a gente. Eu vejo um envelope aqui, não sei se vai ser para o final ou para o começo. Você que assistiu a entrevista do... Perfeitamente. Eu posso falar que eu acho que você fez uma entrevista com o Roberto Cabrini, que eu tenho uma profunda admiração, faz uns 3 meses, mais ou menos, né? Ou pelo menos foi publicado. Essa é uma entrevista muito tensa, onde você resolve abrir pela primeira vez alguns assuntos polêmicos, que é o caso Queiroz. E na entrevista, você também coloca a sua aproximação com o presidente. Você ainda, primeiro, é advogado do presidente Jair Bolsonaro? Qual a sua relação com ele, só para a gente entender que pé que estamos? Eu sou advogado oficial do presidente Jair Bolsonaro. Sempre fui desde 2014, nunca deixei de ser e continuo sendo advogado dele até a atualidade. Sou também advogado do senador Flávio Bolsonaro e também advogado do outro filho, que é o Renan Bolsonaro. O Renan, família do TikTok. O Renan é muito zoeiro. É o TikTok. Que é o TikTok, a gente entrevistou ele. É um menino bom. Então eu sou advogado oficial do presidente da República. Tá, me chama a atenção você falar que hoje é advogado, porque quando teve essa polêmica do caso Queiroz, perguntado sobre você era advogado do Bolsonaro, você falava que sim, mas muitas vezes o Bolsonaro não te recebia. Tinha algumas imagens. É óbvio que a mídia cria uma narrativa, mas é muito legal você falar da sua própria boca como que foi essa relação no dia que o Queiroz foi preso, da sua ligação para o Bolsonaro e o que ele disse. Bom, antes de mais nada, o que você acabou de falar não existe. Se alguém falou isso é fake news. Não existe uma imagem, uma gravação do presidente tendo falado uma palavra ou negado qualquer. Ao contrário, a Rede Globo Televisão, no Jornal Nacional, várias vezes mostrou inúmeras diversas cenas do presidente me anunciando como advogado dele, do porta-voz oficial da presidência da República, o general Rego Barros, dando coletiva de imprensa, me anunciando como advogado dele. Isso é público e notório, diversas filmagens de todos os canais de televisão, eu entrando e saindo, seja do Palácio da Alvorada, seja do Palácio do Planalto. Recentemente, no dia 13 de novembro do ano de 2021, em uma sustentação oral minha, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, eu, em nome oficial, atuando, fiz sustentação oral em nome do presidente da República, graças ao meu trabalho, eu tive uma vitória e reabri as investigações contra o assassino comunista Adélio Bispo, aquele que a esquerda contratou para matar o presidente Bolsonaro. Só a título de exemplo. Tá. Isso oficial agora. E sempre estive trabalhando em todos os casos, inclusive desde 2014, no caso da Maria do Rosário, onde o presidente Bolsonaro sempre defendeu as mulheres, sempre lutou por todas as mulheres brasileiras, defendia a redução da maioridade penal, defendia punição rigorosa a estupradores, a todos os crimes contra as mulheres, as questões da violência doméstica e, como sempre, o presidente Bolsonaro vítima de fake news, vítima de uma perseguição política implacável. Ele era acusado exatamente dos crimes que ele era vítima, ou seja, ele defendia as mulheres, ele defendia a punição aos estupradores e o acusavam de apologia ao crime e ao estupro, que é um absurdo. Doutor, desculpa até, só para pontuar aqui, quero muito saber sobre o Adélio, a gente pode perguntar... Mas esse negócio do Adélio também é uma tese, isso né? Não, não é uma tese. Não, o Adélio, essa história é um absurdo. Não é uma tese. Não. Mas acho que só na cronologia, mas antes da gente continuar a entrevista, eu só queria abrir um parênteses, que eu queria falar uma coisa no início que eu não consegui falar. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, agradecer a vocês ao espaço, quero parabenizar a Jovem Pan. Poucos brasileiros podem entender o valor de um grupo de comunicação como a Jovem Pan. Obrigado. Porque para um brasileiro ter a consciência máxima e dar valor, entender a função social do grupo Jovem Pan, nação brasileira, precisa ser vítima de fake news. E entender que, infelizmente, alguns jornalistas que se formaram nas suas faculdades, eles, infelizmente, se transformaram em mentirosos profissionais, sabotadores da comunicação. Eu fui uma grande vítima de fake news. O presidente Bolsonaro é permanentemente vítima de fake news, como a família Bolsonaro. Então eu quero parabenizar todos os jornalistas aqui de altíssimo nível, ao Grupo Jovem Pan, porque é um grupo sério, íntegro, imparcial, que apenas narra a verdade, fatos e notícias, sem puxar
o lado mais ou menos, a gente erra também. Nossa, não chute errado. Os seus erros perto dos crimes de calúnia, denunciação caluniosa, fake news em série, massacrando, é nada, é piada. Parabéns a vocês. Agora podem metralhar, vamos lá. Mas também o Bolsonaro também é acusado de fake news, né? Não. Ele foi acusado de fake news. Na outra eleição, ele teve essa acusação de disparar mensagem. Vocês viram que o Haddad estava disparando. Isso aí... Tem um negócio da Joyce todo mundo também. Tem uma bagunça. Isso aí é uma técnica que surgiu nas redes sociais. E você acusar o outro... Isso, de disparar essas mensagens. Hoje, por um lado... Hoje, acho que todo político tem um grupo ali não é robô, não sei como é que chama, é um grupo que trabalha na internet. Isso. Um grupo que trabalha na internet e fica disparando essas notícias aí, que pode ser fake news ou não, mas eu acho que cabe ao público também pesquisar mais. Eu acho que hoje a notícia você tem que ir um pouco mais fundo do que a gente fala aqui. Não, o legal é que ele tem a oportunidade de dar a resposta aqui. Só para vamos lá. Vamos lá, posso direto e reto? Nesse quesito, no tocante ao presidente Bolsonaro, sempre... Ele foi a vítima das fake news. O que o presidente Bolsonaro fala é verdade. Naquela época que o acusaram de disparos em massa, mentira, eu estive ao lado do presidente em 2014, 15, 16, 17, quando ele era um deputado federal só, e só quem andava com ele era eu e Eduardo Bolsonaro. E naquela época não existia ninguém. Ele fez a sua campanha presidencial, chegou ao topo, sem dinheiro, sem apoio, sozinho, com um telefone celular, nunca teve estrutura ou recurso financeiro sequer para fazer disparos em massa. Então, na verdade, ele é a vítima que é acusada de crimes que ele sofreu e não praticou. E pontuado, uma das coisas que te acusam de, você fala que é fake news, é que quando você foi perguntado, no caso Queiroz, se você estava escondendo o Queiroz em Atibaia, numa residência que você tem, você disse que não. Você nem sabia onde ele estava. Certo? Mas ele estava na sua residência, onde tinha um caseiro, que você também falou que não tinha contato com esse caseiro. Maravilha, adorei a pergunta do jornalista. E agora eu quero dizer ao Brasil como é o ardil, como é a artimanha e o satanismo de alguns jornalistas. Não estou aqui atacando a imprensa, nem a classe de periodistas. Jeito nenhum. Mas, infelizmente, alguns jornalistas, usando do seu poder, manipulam informações, editam, distorcem, colocam fora de contexto. Então é muito fácil você transformar qualquer brasileiro em anjo-diabo, mentiroso ou não. É simples. Você pega um indivíduo como eu, que fizeram centenas de entrevistas em todos os canais de televisão desde 2018 para cá. Aí eles cortam, editam e manipulam pedaços da minha fala do passado, trazem para o presente e fazem parecer que há uma contradição ou mentira. Então eu vou repetir aqui o que eu disse sempre nas entrevistas. Nunca na minha vida eu tinha visto tal do Fabrício Queiroz, não conhecia. Durante todos os anos que eu passei com o Jair Bolsonaro, nunca ouvi o presidente falar desse indivíduo para mim. E quando eu dizia aonde está o Queiroz, eu falava, eu não sabia, isso era fato. Não havia mentira, porque quando me perguntaram, naquela época, eu realmente não sabia. Vamos falar da pauta Queiroz. A maior fake news do Brasil que atribuíram à minha pessoa é: o ASEF escondeu o Queiroz. Senhores, eu desafio todos aqui da Jovem Pan, da imprensa brasileira, vamos pegar o processo, a cópia do processo das rachadinhas que eu trabalhei do início ao fim como advogado do Flávio Bolsonaro, e vocês vão ver uma coisa simples. Fabrício Queiroz, em dezembro de 2018, quando somente ali ele foi intimado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro a prestar esclarecimentos no PIC, Procedimento Investigatório Criminal, ele não compareceu. E o seu advogado à época, diga-se de passagem, um excelente criminalista do Rio de Janeiro, Dr. Paulo Klein, muito competente e respeitado no Rio de Janeiro, este advogado peticionou ao Ministério Público e informou que Fabrício Queiroz não iria comparecer. Por quê? Estava com câncer. E o advogado Paulo Klein, junto com a sua petição, juntou laudos da patologia do Hospital Albert Einstein Morumbi, um dos melhores hospitais do mundo, de super credibilidade, e o laudo da patologia com fotos e filmagens do intestino do Queiroz e do seu câncer. E o Ministério Público do Rio de Janeiro ficou convencido que não se tratava de nenhum ato de procrastinação ou chincana jurídica. E simplesmente, desde dezembro de 2018, nunca mais
o Ministério Público do Rio de Janeiro, as autoridades públicas, quiseram saber de Queiroz. Ninguém estava atrás de Queiroz, ele não era intimado e não foi intimado, não estava procurado, não era indiciado, não era denunciado, não era réu, não figurava como testemunha, figurava apenas como averiguado, com mais outras 30 pessoas. E digo mais, coisas que o Brasil desconhece e que a imprensa marrom da época deturpava os fatos para tentar destruir e assassinar a minha imagem e reputação. Nunca o juiz Itabaiana, do 1º grau do Rio de Janeiro, que é quem conduzia isso, jamais houve uma decisão judicial em que esse juiz criou qualquer condição ao Queiroz. Senhor Queiroz, averiguado, para deixar o município do Rio de Janeiro, deverá comunicar esse juízo. Para onde vai, quando volta, por que vai, aonde ficará hospedado. Portanto, esta restrição judicial jamais existiu. Então, Fabrício Queiroz não era procurado, não tinha mandado de prisão, não era indiciado, denunciado ou réu, não era testemunha, ninguém estava atrás dele. Então, só um pouquinho. O Nico foi lá e... Só um minuto, calma. Só um minutinho. Vamos concluir só o raciocínio. Fabrício Queiroz era um homem livre para ir, vir, viajar ou fazer o que bem entendesse de sua vida. Estava em tratamento médico, sim, a princípio em São Paulo, no Albert Einstein Morumbi, e depois no município de Bragança Paulista, onde inclusive ficou internado por mais de 15 dias e foi submetido a uma outra cirurgia com anestesia geral. Então, a grande fake news de afirmar que Queiroz estava procurado ou que estava escondido é mentira por um fato. Brasil, Queiroz não era procurado. Ninguém queria saber do Queiroz, nem o Ministério Público do Rio de Janeiro, nem a polícia, nem o judiciário. Ninguém queria saber do Queiroz, a não ser os blogueiros e jornalistas comunistas de esquerda que ficavam batendo na imprensa, cadê Queiroz e cadê Queiroz? Muito bem, eu preciso fazer o break. Tá. Só um segundinho. Eu vou fazer um break pra rede, né, Dedê? A gente já tá atrasado. O advogado fala... Tá bravo. Não respondeu. Fala e não dá kill. Não dá kill. Não, já deu. Advogado bom. Kill agora. Advogado bom, não dá kill. Só narrando fatos Não dá kill, advogado. Não dá kill, Deixa eu fazer. Eu vou fazer um break rapidinho. É um break aqui pra rede, a gente continua. Você é candidato. Candidato por onde? Mas é importante terminar a pauta. Não, calma. Início, meio e fim. Calma, eu tenho que fazer break. Vai fazer um break, vai cortar. Calma. A gente deixa você terminar já. A pauta Queiroz é mais importante. Não, pera lá um pouquinho. Já chega o careca lá. Chega o careca. Querendo mandar. Querendo mandar. A gente já tem muito Calma, chefe. doutor. Deixa eu fazer um break rapidinho. O Instagram dele é o Acef SP. É por São Paulo? É por São Paulo? São Paulo. Por São Paulo. O Acef SP tá aí, ó. O Instagram. Facebook. É Instagram isso aí? Instagram. O Instagram. O Acef, WASSEF-SP. A gente vai fazer um break só pra rede. Continua na TV. Frederic, o Acef, conversando com a gente. Boa. Posso fazer uma pergunta? Não finalizou. Já foi? Senhores, é super importante, porque é a primeira vez, e eu quero agradecer a Jovem Pan, que eu tenho oportunidade de limpar meu nome. Eu fui massacrado nacionalmente por uma campanha covarde, medíocre, em peso de fake news. Eu, sozinho de um lado, e a imprensa nacional do outro lado, batendo com uma mentira. Uma mentira dita 30 vezes, eles querem que se torne verdade. Mas eu não vou me calar. Então, mas por que o doutor Nico foi lá e pegou ele? O doutor, não é que pegou. Ele foi para algum mandato. Eu já vou chegar. Mas só deixa eu mas continuar. quando baixou o espírito do Boulos no Queiroz, ele invadiu sua casa, então? Eu já vou explicar. Eu só concluo os fatos, aí os senhores perguntem tudo e vai ser uma alegria em responder. Quer dizer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 contra 1, eu tô amando. Não é contra ninguém. Não, contra não. Digo 6 perguntando para 1, tô amando. Vamos lá. Então é importante saber o seguinte: o Queiroz não estava escondido, não era procurado e não era foragido. Então falar que ele se escondia do quê? Se escondia de quem se ele não era procurado? O doutor Paulo Klein deixou uma petição no Ministério Público fornecendo o endereço do Queiroz e mais, que o Queiroz poderia ser intimado na pessoa do advogado. O grande furo que vocês não sabem é que existiu uma fraude cometida por membros do Ministério Público do Rio de Janeiro. As 3 mentiras que culminaram na decretação da prisão preventiva de Fabrício Queiroz. Então, o que vocês não sabem, e eu comunico aqui hoje, era o seguinte: nunca o Ministério Público do Rio de Janeiro, durante o ano inteiro de 2019, até a sua prisão em junho de 2020, portanto,
no curso de tempo de 1 ano e meio, jamais as autoridades públicas do Rio de Janeiro intimaram Queiroz. Não queriam saber aonde estava Queiroz, ele não era procurado e não foi intimado. Então, por que afirmavam que ele se escondia? Se escondia do quê se ninguém sequer estava procurando? E o advogado Paulo Klein diz, basta mandar um e-mail, telefonar ou intimar, eu apresento Queiroz no dia seguinte. Esse é o fato. Aí o que aconteceu? Uma grande fraude. E agora eu quero ensinar aos senhores o que é o uso de agentes públicos e de instituições para fins políticos. Ministério Público, a função dele não é para fins políticos. Não podem alguns promotores que desonram a nobre instituição do Ministério Público, que tanto faz por esse país, não podem mentir num requerimento de prisão preventiva e requerer a prisão preventiva de um averiguado. Fabrício Queiroz, digo ao Brasil, foi vítima de crime e fraude processual, pois membros do Ministério Público do Rio de Janeiro afirmaram 3 mentiras. Eu convido aqui, estou fazendo um desafio diante da televisão. Quero estar aqui, chame os promotores que pediram a prisão do Queiroz e mais o juiz Itabaiana, vai ser uma honra estar com vossas excelências aqui, com o processo na mão. E vamos botar o processo para o Brasil ver. Quais foram os motivos para requerer a prisão preventiva do Queiroz? Que ele era procurado, não foi mais encontrado, forneceu um endereço falso e tinha envolvimento com milícias. 3 mentiras que não existem no processo. E as mentiras passaram desapercebidas pelo senhor juiz Itabaiana, que simplesmente decretou a prisão. Hoje eu sei que aquela foi uma prisão encomendada para fazer um show midiático hollywoodiano, pois como sabiam que eu havia emprestado meu escritório de advocacia em Atibaia para que ele pudesse se abrigar para cuidar da sua saúde, que estava com câncer sendo operado em Bragança Paulista, armaram aquela prisão. Porque qual era o plano da esquerda e de todos que querem derrubar o presidente Bolsonaro? Como descobriram que Fabrício Queiroz estava passando alguns dias na minha residência, que é escritório em Atibaia, armaram a prisão para atingir o presidente. Quem armaram? Eles iriam criar Estado do Rio de Janeiro, iriam criar a história de que o presidente Bolsonaro sabia e que eu estaria a mando do presidente ou qualquer coisa similar, escondendo o Queiroz. Mentira. O presidente Bolsonaro nunca soube de nada, eu não comuniquei a ele, nem ao Flávio Bolsonaro. O que eu fiz, digo, faria de novo. Os senhores não sabem. Fabrício Queiroz seria assassinado. Iriam matar o Fabrício Queiroz e iriam culpar o presidente Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro, dizendo que seria uma queima de arquivo a mando deles para abafar aquele caso à época dos fatos. Mas quem armou, para quem acha que isso é exagero, disseram... eu dei uma entrevista na Folha de São Paulo, a jornalista Camila Matoso, que hoje é diretora da Folha em Brasília, eu avisei para ela que iriam assassinar o capitão Adriano da Polícia Militar do Rio de Janeiro, avisei várias vezes, com 5 dias de antecedência, eu falei, Camila, por favor, publique. Vão plantar uma arma fria, vão simular uma resistência à prisão e vão assassinar o capitão Adriano. O que eu falei, eu tenho gravado em entrevista, ocorreu tal qual. Capitão Adriano da Polícia Militar do Rio de Janeiro foi sequestrado vivo, foi torturado e foi assassinado com tiros de baixo para cima e de cima para baixo. Costelas quebradas, marca de torturas no seu corpo, na cabeça, na testa. Posso interrompê-lo, mas vamos fazer um pouco mais... Não, mas é só para dizer o seguinte, qual o motivo de eu ter emprestado? Qual foi a grande história? Um advogado no regular exercício da profissão, querendo o melhor para o seu cliente, para o Brasil, porque eu sabia que era uma fraude e armação para derrubar o presidente da República. Qual foi meu crime? Que não é crime? Emprestar propriedade a um indivíduo que estava abandonado, com câncer, sozinho, sem dinheiro e sendo massacrado pela mídia. As pessoas, em geral, são covardes. Na hora do vamos ver, ninguém tem coragem, sabendo que pode ter o mínimo risco de fazer o que é o correto. Eu fiz o que era o correto. Paguei caro porque fui massacrado pela mídia nacional com a fake news que eu estava escondendo o Queiroz. Só para concluir, Queiroz estava no Rio de Janeiro, chegou em Atibaia e foi preso 3 dias depois. Eu nunca sabia quando ele ia e vinha, porque ele ficava indo e voltando. Então, como eu não me comunicava com o Queiroz, eu não sabia onde ele estava. Mas, doutor, o senhor me desculpa, tal. Não, tudo bem. Pergunte o que quiser. Tudo bem. Você está sendo entrevistado aqui, a sua versão, beleza. Mas eu acho, o que pareceu estranho pra gente, era como você disse, ele fez exame no Einstein e foi se curar em Bragança Paulista. Isso ficou nebuloso, muito esquisito, muito estranho
pra gente essa que ele não continuou o tratamento? Então, mas tudo bem, tá colocada a sua versão. Tá colocada a sua versão. Ele foi internado no Albert Einstein Morumbi, passou a sua cirurgia lá de 31 de dezembro para 1º de janeiro entre 2018 e 2019, ficou sendo cuidado ali nos meses que se seguiram, e um semestre depois, porque ele ficava Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, sendo cuidado no Einstein. Depois ele continuou o tratamento em Bragança Paulista, que foi onde ele arrumou uma saúde de qualidade e de graça, porque tinha acesso à Santa Casa e ao seu plano de saúde da Polícia Militar. Simplesmente nós estamos falando num lapso de tempo de 1 ano e meio. Então não tem nada esquisito. Ele começou o tratamento no Einstein e depois ele continuou, teve uma segunda cirurgia na Santa Casa de Bragança Paulista, 1 ano após a primeira cirurgia do Albert Einstein Morumbi. Por isso que eu digo que quando você fala na linha do tempo, se tirarmos do contexto e seccionar, não dá certo. Muito bem. Eu só pedia para você, doutor Acef, para que seja mais breve, porque o nosso tempo a gente tem muita A pergunta breve também. Você estava falando do Queiroz e eu queria perguntar sobre o Flávio Bolsonaro. Como é que está a questão do julgamento, na opinião do senhor, juridicamente? Foi uma questão de acusação, foi fake news? Como é que está a situação do Flávio Bolsonaro? Vamos responder. A situação do senador Flávio Bolsonaro foi resolvida no dia 1º de dezembro de 2021, num julgamento no Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus de número 201965, de minha exclusiva autoria, eu tive uma vitória e ali nós demonstramos ao Brasil que o COAF é uma organização criminosa, praticou crimes, investigou, espionou, quebrou sigilo bancário e fiscal, praticou todas as irregularidades e ilicitudes possíveis, e ali, na minha vitória, foram anulados os rifes e eu literalmente matei o processo da rachadinha no Rio de Janeiro. Portanto, foi o meu trabalho, eu tive a vitória. Naquele dia, no Senado Federal, eu estava junto com o senador Flávio no seu gabinete, descemos e eu dei uma entrevista coletiva a toda a televisão brasileira com o senador Flávio Bolsonaro do meu lado. Morreu. Não existe mais rachadinha, porque foi provado que jamais existiu as rachadinhas e que, na verdade, Flávio Bolsonaro foi vítima de uma organização criminosa chamada COAF, porque ali dentro existem indivíduos praticando crimes, investigando e criando situações contra diversos brasileiros. Produzem rifes, relatórios de inteligência financeira fakes, ou seja, vou dar um exemplo, eles entram na conta de qualquer um, você jornalista, pega o salário que você recebe da Jovem Pan e eles fazem uma mentirinha. Olha, o banco informou uma comunicação de movimentação financeira atípica. Mentira, o seu banco não informou. Aí eles dizem que aquilo é suspeito, eles elaboram um RIF, mandam um ofício à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal e começam a te investigar e assassinam sua imagem e reputação. Não, mas não é que não tem rachadinha, não é que não existe rachadinha, é que o COAF ele pode determinar quem ou não que vai cair nisso aí, não é isso? Não, não é isso. Foi provado em todo o meu trabalho que jamais existiu rachadinha. Nunca teve rachadinha? Não teve. Ninguém. Não teve. Eu vou dizer mais. Não, eu vou dizer mais. Doutor, só um minutinho. Pelo amor de Deus. O senador Flávio Bolsonaro teve o seu sigilo bancário e fiscal quebrado, sem conhecimento, autorização do Poder Judiciário. Mais do que isso, divulgaram na imprensa todos os dias. Se vocês puxarem no YouTube, janeiro de 2019, todos os dias sem parar, Jornal Nacional estampava os extratos bancários detalhados do senador Flávio Bolsonaro. Não há um depósito. Nunca Flávio Bolsonaro recebeu R$1 de quem quer que seja, nem de Fabrício Queiroz, nem de nenhum ex-assessor. Então já está provado que ele foi vítima de um grave crime. Mas não tinha Mas e as gravações telefônicas que tinham? As compras em dinheiro também tinha... Da ex-mulher do Queiroz, não tem umas gravações telefônicas, essas coisas? Não existe nada. Gente, hoje, qual é o fim do processo? Não sei se os senhores sabem. Foi arquivado, não tem mais nada. Aí, não existe mais processo. Mas o Lula também está arquivado. Lula também está arquivadíssimo. Acabou, não tem nada. O Lula também está arquivado. O Lula pode ser presidente, doutor. Puta, que situação que nós estamos. Mais uma vez. O Lula pode ser presidente da República. Vai lá, Guilherme. Nós vamos assistir ele pondo a faixa. Vai lá, Superman. Deixa eu falar agora. Você tem, Superman? Eu queria saber. Eu queria falar também a respeito da política, porque agora você vai entrar na política. Eu queria ir por essa linha, exatamente. Tá, boa. Eu queria saber como se deu aí o seu início de trabalho, até amizade com o Bolsonaro, e o que tá te levando a entrar para a política? Porque eu percebo um pitch diferente de tom de voz. Você
da maioria dos advogados que eu conheço, você tá 2 pitches acima, assim. Você já faz um discurso meio de palanque. Eu queria entender mais ou menos como que você acha que você vai ter um desempenho dentro de um partido que tem vários puxadores de votos. Aí, Ricardo Salles, Mário Frias, são nomes muito fortes que vão disputar voto. Então, você está querendo ocupar um espaço para provar algum ponto? Qual que é o propósito da candidatura? O propósito da minha candidatura é um só. Primeiro, eu sou pré-candidato a deputado federal pelo PL, pelo estado de São Paulo. E eu sempre gostei de política porque eu sempre amei o Brasil, eu sempre amei o povo brasileiro. O meu trabalho na política, na verdade, começou em 2014, quando eu tive um sonho e ali eu acreditei e fiz esse sonho acontecer. Quando eu, junto com o deputado federal Jair Bolsonaro, eu disse e ficou claro o grande projeto que seria salvar o Brasil da esquerda, do socialismo e do comunismo, e estive ao lado do presidente trabalhando com ele, ajudando com todas as formas, promovendo em São Paulo almoços, jantares, eventos, mostrando ao Brasil quem é o verdadeiro Jair Bolsonaro, herói da República, que ama o Brasil, patriota e que tanto poderia fazer pelo nosso Brasil. Então ali eu já estava trabalhando na política. Quando eu, para salvar o Brasil de uma desgraça que seria o comunismo, que acabou de afetar a Argentina, Chile, Colômbia, Venezuela, América Latina inteira caiu, é vermelha comunista, os povos estão passando fome, acabaram as empresas, acabou o emprego, é só sofrimento, pobreza, miséria e desgraça. Então, para eu evitar que o meu país caísse nisso, eu lutei e de tudo fiz, tenho filmagem disso, o primeiro discurso da história da vida de Jair Bolsonaro. Na questão foi em janeiro de 2015, ele ao lado, Eduardo Bolsonaro estava ali presente, 120 convidados meus. E ali eu mostrava ao Brasil quem seria o presidente em 2018. Por 4 anos eu fui satirizado, me chamaram de louco, que aquilo seria impossível e muitos não acreditaram. Pois Jair Bolsonaro sozinho, sem apoio, sem dinheiro, apenas com a sua luta heróica, mostrando o grande cidadão do bem que ele é, que ama a pátria, coração bom, alma boa, humilde, honesto e íntegro, sozinho chegou lá. E todo o Brasil deve a vida e a salvação desse país a Jair Messias Bolsonaro, que tanto fez e fará. Então, desde então, eu já estava lá. Agora, recentemente, eu tenho, amigo, 18 anos de experiência em Brasília. 18 anos. 8 anos ao lado do presidente Bolsonaro. 3 anos e meio que eu estou direto na presidência da República, entrando, saindo nas câmeras de televisão, mostro, lutando pelo presidente e sua família, defendendo o presidente e sua família de tantas fraudes, perseguição e todo tipo de armação para tentar derrubá-lo. Então já estou lutando pelo Brasil. Eu não estou ali por dinheiro e nem por nada do gênero. O que acontece? O povo, de tanto ver eu na televisão, apanhando com fake news e vendo o meu trabalho, e que eu não temo enfrentar os inimigos do Brasil, as pessoas na rua passaram a me cumprimentar, a me dar parabéns, a me estimular, e várias pessoas começaram a pedir para que eu entrasse à política, para que eu participasse da política. E no dia a dia, eu percebi que nós precisamos ampliar a base de parlamentares de direita. Respondendo a sua pergunta agora sobre os outros candidatos fortes, não é? O próprio deputado federal Eduardo Bolsonaro e os demais nomes fortes que o senhor falou, eu torço por eles e ainda espero que eles sejam eleitos, porque não há competição, nós temos que nos multiplicar, um apoiar o outro para aumentar. São todos excelentes candidatos. Eu acho o Ricardo Salles um grande candidato, Carla Zambelli, o Mário Frias, todos esses candidatos que vocês falaram, o próprio Eduardo Bolsonaro, que desempenhou um grande trabalho, torço por eles e eles são excelentes representantes do povo brasileiro. Torço por eles, não estou aqui competindo com eles, ao contrário, nós precisamos nos multiplicar. E eu acho que todos os brasileiros de bem deveriam ingressar na vida pública, política, porque ao lado de lá, os socialistas e comunistas se multiplicam igual uma praga e querem transformar o nosso Brasil em Argentina, Venezuela e Colômbia. Eles não vão fazer isso. A nossa bandeira não é vermelha, ela é verde e amarela. E nós temos que nos unir para salvar o Brasil. Quem acha que isso é exagero... Precisa ver também se o povo não quer ser a Argentina ou a Venezuela. Talvez o povo queira isso. O Chile. Exato. Talvez o povo queira isso, doutor. É uma escolha. É uma escolha. É uma escolha. Muito bem. Mais fazer uma perguntas? questão? Você quer avançar, Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta Então, até... só para complementar,
a atividade do parlamentar não impede a advocacia. Eu vou continuar sendo o advogado oficial do presidente e de seus filhos e, caso eu seja eleito, eu vou poder ajudar ainda mais, porque continuarei na defesa como advogado, estarei na Câmara dos Deputados lutando pelo governo para viabilizar os projetos do presidente Bolsonaro, que muitas vezes sofre na mão dos parlamentares de esquerda que impedem seu trabalho e depois ardilosamente o culpam pelos atos que eles praticaram. Sim. Eu só tenho uma pergunta aqui referente ao que o senhor falou, do povo brasileiro, essa questão toda. Em 2020, se eu não me engano, o senhor virou réu num caso de racismo, injúria racial, referente a uma funcionária de uma pizzaria no DF. Eu queria saber como é que está esse caso. E o que aconteceu? Olha, uma excelente pergunta. Parabéns ao jornalista. Boa. Eu, Frederico Wassef, fui vítima de vários atos, justamente por eu ser a pedra no sapato dos comunistas e socialistas que tentam derrubar o presidente Bolsonaro e sua família, porque eles perceberam que toda hora que eles armavam alguma coisa contra o presidente, este advogado aparecia e desarmava a fraude. Então eu me tornei o alvo número 1 da República para todo tipo de fraudes e maldades. O caso do Pizza Hut eu vou responder. Eu fui atendido numa pizzaria em Brasília por um funcionário que era homem e branco. Ao sair, paguei a conta para uma funcionária que também branca. Nunca discuti, não há uma palavra, não existe nada. Fui embora. 4 dias depois, esta menina branca aparece numa delegacia de Brasília com patrocínio, advogados caríssimos do Lago Sul, televisão, imprensa e faz um boletim de ocorrência dizendo que eu a teria chamado de negra, de macaca, que eu bati nela, joguei ela no chão, derrubei a pizza. Uma fraude, uma mentira arquitetada. Eu fiz um boletim de ocorrência contra ela pelo crime de denunciação caluniosa. No mesmo dia pedi as imagens do circuito interno de segurança e sumiram com as imagens. Eu sou vítima de uma fraude de armação. Fora essa, amigo, tem várias. Por que a gente não fala de uma... Não tem as imagens? Sumiram com as imagens. Só pegando carona, então, já falando disso, o senhor, também verifiquei que o senhor foi condenado a pagar 20 mil pro Jean Willis por danos morais. Essa também foi alguma invenção, algo do tipo? Adorei sua pergunta. Vamos lá. Jean Willis é candidato de São Paulo, gente. Exatamente. Vamos lá. Jean Willis, nunca na vida. Eu convido todos aqui a assistirem a minha entrevista do dia 27 de abril do ano de 2020, onde eu dava uma entrevista ao vivo na CNN, jornalista Caio Junqueira e mais 5 ao mesmo tempo, falando comigo. E na esteira dessa entrevista, falando sobre o caso Adélio, eu apenas cito uma frase ou duas de uma matéria veiculada pela imprensa brasileira. E ali eu digo que haviam notícias que o Adélio Bispo, na data em que tentou matar Jair Bolsonaro, havia um registro dele, exatamente como se ele estivesse visitando o deputado Jean Willis. Então eu não falei nada contra o deputado, não acusei, não caluniei, não fiz absolutamente nada. Eu apenas disse uma frase que já era pública, conhecida e transitava na televisão. Só isso. A sentença, eu vou fazer o seguinte, acabando o programa eu tô passando uma cópia da sentença. A sentença é uma vergonha nacional, aquela sentença não contém absolutamente nada, eu nunca vi isso na minha vida. 4 páginas é corta e cola, cópia de jurisprudências e teorias do direito. O juiz não descreve uma frase, uma palavra, uma frase que Frederico Wassef teria dito contra Jair Bolsonaro. Não existe. Isso certamente será revertido nas instâncias superiores. Fizeram essa sentença apenas para a publicação de mais de 25 matérias que saíram com a minha foto e meu nome agora antes de ontem, com a tal condenação. Não existe nada, eu jamais disse qualquer coisa contra o senhor Jean Willis. Boa, doutor. Doutor, advogado e político. Doutor fala bem, hein, doutor? Fala bem. Algumas coisas ele dá uma meia volta, assim. Mas você acha que eu doutor acho, com todo respeito, sabonetaço. Posso abrir um parênteses? Advogado sabonete. Advogado e político. Eu só quero abrir um parênteses, só para não parecer que isso é uma... Entendam, quando o Queiroz foi preso, que é uma prisão armada, eu virei o alvo. Quando eu virei o alvo, eu sofri mais de 40 acusações e investigações, todas fraudulentas. Contra mim abriram processos na OAB, 2 inquéritos policiais, foi usado o Tribunal de Contas da União, 10 investigações contra mim, COAF, CPI da pandemia, PGR, Rio. Sabe o que aconteceu, senhores?
Todas arquivadas. Meu nome é limpo. Mas, não existe nada contra mim. Tudo fraudulento. Então, eu estou dizendo que a esquerda... o senador Randolph Rodrigues, que eu queria convidar aqui na televisão, realize seu sonho comunista. Vai morar em Cuba. Vai morar na Venezuela. Leva a sua família. Seja feliz lá. Deixa os seus filhos serem criados na Venezuela e em Cuba. Este cidadão sozinho promoveu várias investigações contra mim por requerimento. Eu fui vítima de requerimento de investigação por senadores de esquerda. Todos da esquerda brasileira me perseguindo. Então eu sofri várias coisas. Em Atibaia, 2 ativistas radicais de esquerda também pediram uma investigação contra mim. Morreu, foi tudo arquivado. Eu fiquei sozinho num canto do ringue, o Brasil inteiro do outro lado unido me massacrando. Mas uma pergunta que eu tenho, como advogado, né? A família Bolsonaro já se comunicou com você ou participaram de alguma forma desse projeto político seu? Quer dizer, eles... Estão apoiando? Porque eu penso assim, eu gosto às vezes de advogado pela discrição, né? Eu gosto que o meu advogado apareça, mas de maneira muito técnica, low profile, não muito político. Isso foi conversado com a família Bolsonaro antes ou é um projeto seu, pessoal, que você colocou e não teve nenhum tipo de resistência por parte do partido e deles? Quando, após muita insistência de pessoas e grupos para que eu participasse disso, e eu entendendo que para ajudar o Brasil, que o meu sonho é ajudar o Brasil e o povo brasileiro, eu decidi, a primeira coisa que eu fiz foi até o Palácio do Planalto, sentei com o presidente Bolsonaro, conversei e pedi autorização a ele, expliquei qual era o meu intento. E o que eu ouvi do presidente é simples: o Brasil precisa de vários candidatos e que o povo se envolva na política pela direita para salvar o Brasil da esquerda e do comunismo. Então não houve absolutamente nada. Certo. É óbvio que tudo que eu faço é com conhecimento e autorização e é o que eu fiz. E o meu sonho é ver o Brasil ser igual aos Estados Unidos e lutar por tantas pautas que nós podemos fazer aqui em prol do povo brasileiro. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Boa. Muito bem. Sabe qual que é o caso? Agora eu vou te ajudar, tá? Só uma coisa sobre... Não, tá impossível. Tá, deixa eu te pedir, desculpa. Agora... É que ele falou sobre advogado ser discreto e isso precisava ser explicado. Honesto, tá? Não, vamos lá. Só pra concluir uma pergunta aqui. Honesto pra caramba, da minha parte. Eu não... Tem muito buraco na tua história pela entrevista. Você tá bem inquisitorzinho. Não, calma. Honorato. Não pode dar opinião, mas Honorato? Agora eu vou ajudar. Honorato? Não pode ter opinião. Não, lógico que pode. Você também vai me tolir. Cada dia é uma. Não, cada dia não. Pra mim, eu posso dar minha opinião. Mas eu vou ajudá-lo. Qual é a sua opinião? Vou ajudá-lo. Vai lá, Steven. Não, a minha opinião é que o advogado, isso eu não sei porque eu não sou advogado, até o Superman e vocês podem me ajudar. Se ele pode omitir quando ele tá defendendo alguém. Pode omitir? Você sabe por que advogado nunca passa frio, né? Por quê? Porque ele tá sempre coberto de razão. Coberto de razão. Então, tem algumas omissões no caso lá do Queiroz, que você... Enfim, mas vamos pra outra pauta que essa é interessante, você vai adorar. Depois eu falo das omissões. Eu quero saber da história do Adélio, porque essa também é um absurdo. O cara tá solto. Isso. Né? Ele vamos falar. Agora, um segundo. É que não tem muito tempo. Eu iria nessa. Você vai com uma história que vai durar 12 horas. Então, obrigado. 30 segundos. 30 segundos. Eu só preciso responder a pergunta. 30 segundos, candidato. Caro jornalista, o que eu estou vivendo nesta advocacia do presidente Bolsonaro e seus filhos é uma coisa que vai além de papel e questão jurídica. É uma guerra de informações. O lado de lá mente permanentemente contra o presidente e seus filhos, e o lado de cá tem que rebater, restabelecendo a verdade real. Portanto, se uma mentira é dita 20 vezes e você fica quieto, mesmo enquanto defensor, você condenou seu cliente. É uma inauguração. Eu fui literalmente obrigado, coagido, a ir para a televisão e rebater a campanha de mentiras e calúnias contra o presidente Bolsonaro e contra seus filhos. Não esqueça o que fizeram com Renan Bolsonaro, afirmando que o garoto tinha recebido um carro de presente para fazer uma reunião. Mentira, fake news. Renan Bolsonaro nunca teve carro e até hoje não tem carro. Então a gente tem que ir para a imprensa e rebater. Só para explicar o porquê. Vamos lá, a gente tem pouquíssimo tempo. Mas isso é porque tem oposição, né? O político, né? O presidente da República sempre vai ter oposição para todos os lados. Sempre vai sofrer sempre vai sofrer. Você consegue em 30 segundos explicar do Adélio? Lógico que não. Não, vamos lá. Porra, puta história. Adélio Bispo... É muito rápido, a gente tá com pouco tempo. Adélio Bispo é um assassino profissional, foi acionado pela esquerda brasileira para matar Jair Messias Bolsonaro, para que a esquerda se perpetuasse ao poder. Ponto, isso é fato. As investigações foram reabertas graças a um trabalho e minha vitória no dia 3 de novembro
de 2021 no TRF1. Está lá no YouTube, é só vocês procurarem minha sustentação oral com procuração oficialmente o nome do presidente. A Polícia Federal está trabalhando, mais detalhes eu não posso dar porque tramita em segredo de justiça e eu não poderia atrapalhar as investigações. E ele tem advogados caros também. Quem? O Adélio? Ele tem advogados caros? Tem 3 advogados que chegaram lá em tempo real, com todo um aparato, com um avião próprio. E ganhou um kit de faca guinso ainda. Advogado é caro, né, doutor? Opa! Ô, doutor, eu desejo boa sorte pra você. Muito obrigado por você ter vindo aqui no programa. Posso concluir 2 minutos sobre a minha pauta? Isso, você tem 2 minutos. Eu vou ser bem breve, mas só para complementar o porquê de ir pra política. Eu cansei de ver. O meu sonho é ver o Brasil igual aos Estados Unidos. Nós temos a população brasileira toda unida de um lado, vítima de um grande monstro, um grande demônio, um grande vampiro, que é o Estado. Que é o Estado brasileiro, que sangra e suga todos, impostos nas alturas, massacram o povo brasileiro. Por que nós temos que ter os piores produtos do planeta e tudo é caro? Por que nós não temos chão para andar? Até o dinheiro do chão é roubado. O chão é roubado. Você anda, arrebenta seu carro. Por que só corrupção? Por que nossos irmãos brasileiros humildes morrendo em hospital? Não há saúde pública, não há leito, não há menor recurso. Segurança pública é zero, educação é zero, a polícia brasileira é massacrada, não existe absolutamente nada. Então é muito importante que o meu sonho é isso. Eu não aguento mais. O que está matando o Brasil, que todos não sabem, é uma coisa chamada gestão fraudulenta dos recursos públicos e a corrupção. Corrupção é, o governo precisa comprar um produto, um exemplo, um celular, ele compra com dobro, superfaturado, a gordurinha volta em propina como corrupção. Mas esse não é o grande mal do Brasil. O grande mal do Brasil é a gestão fraudulenta. É quando eles gastam obras que não tinham que gastar bilhões e trilhões para aí sim sangrar os cofres públicos. E é aí que falta dinheiro às comunidades e ao povo carente. Exemplo, vamos lá, vou dar um exemplo. No município de Atibaia, Avenida Lucas Nogueira Garcês, quebraram a avenida ao meio para botar lajotinhas de concreto. Em São Paulo, BRT, pontes, túneis, o túnel Niceia Camargo, aqui na cidade de Jardim. Eu posso mostrar aos senhores obras que não tinham por que serem feitas. Este desvio é horroroso. Em Bragança Paulista, onde tem uma gestão sendo feita maravilhosa pelo deputado estadual Edmir Chedid, a quem eu quero aproveitar aqui para parabenizar, um grande político com um grande trabalho que tem feito pela população, e dizer que nós temos que entrar para a política. Quero alertar todos vocês, uma coisa que a imprensa não fala. Brasileiros estão sendo mortos e assassinados em São Paulo. É uma epidemia de assalto por motoqueiros com a mochilinha fingindo que são entregadores de iFood. Param nos faróis, puxam a arma por causa de um celular, um relógio. Estão atirando e matando as vítimas mesmo sem reação. A crise de segurança pública é uma guerra civil. Eu vou ter que interromper, porque se você for falar de problema, a gente vai ficar falando aqui até 6 da tarde. Então não dá, mas eu queria agradecer a sua presença. É que a gente está com o tempo mesmo, que a gente está no rádio, na TV, nas plataformas, a gente tem esse problema do horário. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, doutor. Vamos pro break. Vamos pro break.